Olá, querido irmão, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar com você um trecho da palavra de Deus que tem me chamado muita atenção, principalmente por conta do posicionamento da igreja pós-moderna. Uma igreja que tem se perdido no caminho, uma igreja que tem procurado justificação muito pelo que tem feito. Depois que o neopentecostalismo ele invadiu as igrejas, a doutrina da prosperidade também, como se tudo que nós fizéssemos fosse um elo para que Deus nos abençoasse, uma forma de buscar justificação diante de Deus. E a despeito de tudo isso, ainda temos uma carga religiosa muito grande que traz sobre nós um falso favorecimento, trazendo a ideia de que tudo aquilo que a gente faz, as obras que praticamos, elas justificam a nossa pessoa diante de Deus. E olha que interessante o que a gente encontra aqui em Romanos capítulo 4. O capítulo 4 ele fala muito sobre a forma como Deus justificou Abraão, que não foi por obras e foi por fé, pela fé que Abraão teve diante do chamado que Deus propôs a ele. E eu gostaria de me atentar aqui nos versículos 18 em diante. E olha que interessante fala a palavra de Deus. Abraão, esperando contra a esperança, criou para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Irmãos, todo o trabalho que nós fazemos para Deus, todas as nossas obras, elas devem ser devolvidas a Deus como forma de gratidão e não justificação, encontrando nisso alguma forma de salvação ou de redenção para as nossas vidas. A redenção, a salvação que temos, é a justificação, se ela estiver baseada nas nossas obras ou no cumprimento das leis, nós não temos do que gloriar e anulamos assim a justificação pela fé. Entenda que o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, por ordenança do próprio Pai e uma dádiva dele, é o que nos torna limpos e puros e prontos para o encontro com Ele quando formos chamados. Deus traz sobre nós um tempo de entendimento e sabedoria, indicando que tudo aquilo que deveria ter sido feito já o fez, através da pessoa de Jesus. Não há nada mais que possamos fazer que traga sobre nós uma justificação, ou não há nada mais que nós venhamos a fazer que traga sobre nós maior merecimento do que aquele que Jesus já fez por nós. Tudo aquilo que Deus prometeu será cumprido. Quem alcançará? Quem chegará lá? A exemplo de Abraão, nós precisamos entender que vale a pena esperar. Abraão, na sua tenra idade,
com quase 100 anos, como Paulo mesmo relata aqui no texto em Romanos 4, a espera de Abraão, em meio à desesperança. Qualquer um de nós olharemos para o nosso físico e talvez pensássemos, poxa, é impossível. Talvez Deus esteja querendo me agradar, talvez Deus esteja querendo trazer sobre mim uma palavra para me dar ânimo. Mas não há como. Como eu terei filhos? Minha esposa é estéril, eu já com quase 100 anos de idade, diante das possibilidades da lógica humana, Abraão teria despencado. Mas Abraão, sem duvidar, alcançou a promessa. Abraão, pela fé que teve em Deus, alcançou a promessa. E hoje eu digo para você, vale a pena crer, vale a pena esperar, vale a pena trazer sobre nós o peso da responsabilidade de ter fé, prosseguir crendo, porque a palavra de Deus afirma que Ele é fiel para cumprir. E por isso, aquele que ressuscitou Jesus, aquele que fez em Jesus a esperança para nos livrarmos da ira vindoura de Deus, do julgamento de Deus sobre este mundo, ela se cumprirá. E o que nos separa de tudo isso é apenas a fé que temos em Jesus. A fé que temos nessa promessa. E por isso aguardamos ansiosamente o dia da nossa redenção. Não desanime, não perca a fé, não se distraia com as coisas desse mundo. Tudo aquilo que Deus te prometeu será cumprido em tempo oportuno. A salvação está à sua disposição pela fé. Não há nada que você faça que justifique ou que te presenteie com aquilo que Deus já fez por você. O acesso é a fé. Prossiga. No mundo em que as pessoas hoje estão desistindo de ser crentes, no mundo em que as pessoas não acreditam na promessa, não acreditam que um dia Jesus virá, não acreditam na salvação, estão perdendo foco por distrações neste mundo. Creia somente, aguarde em Deus, e tudo aquilo que Ele te prometeu é suficiente para manter você de pé, fiel e aguardando o dia da nossa redenção. Tenha um excelente dia em nome de Jesus, medite nessas palavras para que você não seja confundido com aqueles que já perderam a esperança neste mundo. Um grande abraço, tenha uma excelente quarta-feira em nome de Jesus.